Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo George Medeiros, sou diretor aqui na Ribeiro Veio Advogados. Estamos com um caso aqui hoje, pessoal, que é um caso tão emblemático, tão triste, que fala de idoso. Agressão ao idoso. Não só agressão física, mas também com a psicológica, que essa é a que dói mais. Vendo aqui, doutor Felipe, boa noite. Boa noite. Doutor Felipe, vendo aqui mais um caso triste contra idoso. Nós estamos vendo aquele caso que está bem emblemático agora na mídia, que é o caso da senhora que teve os seus bens subtraídos pela própria filha, né, em valor estimado mais de 700 milhões de reais. Creio eu que a senhora não foi morta por conta que a polícia chegou a tempo. E assim, doutor Felipe, é comum esses casos, vem acontecendo muitos casos de filho contra pai, contra idoso. É comum acontecer isso, doutor? Olá. Então, isso daí acontece rotineiramente. Sim. É porque às vezes a gente não fica sabendo, às vezes vai para televisão, para mídia. Mas, por exemplo, aqui no escritório a gente já atuou em casos como assistente de acusação, sabe, Jorge? Sim. Pela mãe. Aí a mãe, a gente teve acesso às fotos, à própria pessoa, e ficou com o rosto desfigurado. Meu Deus. Onde o filho, ele tentou, de fato, tirar a vida da mãe, né? Sim. E você vê que foi uma tentativa, também teve nesse caso específico, teve uma questão psicológica do filho, tanto é que ele está internado até hoje, né? Foi julgado, tudo, mas ele está internado com problema psicológico mesmo. Sim. Mas acontece, Jorge, esse caso aí foi mais pela ganância mesmo, tá? Sim. Mas, por exemplo, o caso aqui do escritório também teve uma ganância, talvez não por parte da pessoa, mas por parte da família também. Então, era uma senhora que era só ela e o filho, então tem-se uma suspeita de que alguém da família queira a herança. Então, assim, tanto nesse caso do escritório como esse daí que está sendo noticiado, é muito questão de dinheiro. E é que nem se falou, começou ali por 5 milhões, né, que ela Sim. conseguiu. A filha colocou a mãe em cárcere privado, né? Ela presa dentro de casa. Chegou a fazer transferência de 5 milhões, né? Sim. Só que depois viu que tinha muitos valores em quadros e tudo e começou a quase conseguir, né? Bom que a polícia evitou. Sim. Mas imagina se ela tivesse conseguido. Então ficou com a suspeita também de que se fosse prosseguir, daqui a pouco ela queria também a herança, né? Que loucura. E assim, doutor Felipe, a legislação brasileira hoje, quando o filho mata o pai ou a mãe, a legislação brasileira permite que o assassino, pode-se dizer assim, ele tenha acesso à herança? Então, tem diversos tipos de casos, né? Especificamente quando o filho tenta matar e tem todo um processo penal e ele é condenado, Sim. Aí é como se ele perdesse mesmo o direito à herança, porque a gente, vocês sabem muito bem que às vezes a pessoa vai cumprir uma pena e ela é solta antes mesmo vamos dizer assim, né, da mãe falecer, dos pais falecerem e ainda pegaria a herança, né? Sim. Então, por conta disso, é possível sim, tá? Que a pessoa não receba a herança, que ela fique como se fosse indigno daquela herança. Mas, Jorge, não só isso. Por exemplo, nesse caso, a gente teve que também fazer um testamento, porque a própria mãe já não queria, já tinha elementos, né, que demonstrassem que ele não teria direito àquela herança. Então, também é possível fazer o que a gente chama de deserção, tirar a pessoa ali da herança, assim como tem algumas diferenças, tá, Jorge? Porque às vezes a pessoa é indigna, vamos assim dizer, só que os filhos, se tiver filhos, o filho daquela pessoa que cometeu algo ruim, pode ser que eles recebam. Sim. Mas quando você tem uma questão de deserção e tudo, quase ninguém vai receber. Ou seja, da linhagem ali para baixo daquela pessoa não vai receber. Aí, gente, tem um link aqui. Vou falar isso, Jorge, porque eu já estou me metendo em outra área, onde meu sócio ele fala muito sobre a parte de família, inventário, herança. Então tem um link aqui específico da área do escritório que fala sobre herança. Dá uma olhada, tem as 5 maneiras de você... Quais 5 passos você fazer de como conseguir a herança, né? Sim. Então, olha lá também e segue aí. Vou colocar o @ do meu sócio para você seguir também quando se trata de questões familiares, né? Perfeito. Porque aí ele vai ter a gente está aqui num bate-papo, né? Mais bate-papo. falando da questão criminal,
Mas nesse caso específico, Jorge, ele vai descambar para a área monetária e Sim. uma delas é a parte de herança, que a gente sabe que a herança muitas vezes é o patrimônio da pessoa, então... E a gente percebe, doutor, que não é só uma herança vultuosa igual dessa senhora. Matam-se idosos hoje por conta de mixaria, pode-se dizer assim. Mas isso vamos deixar para o doutor Paulo. Paulo veio aqui do escritório, que é da parte de família, não é isso? E voltamos agora para a parte criminal. Doutor Felipe, tem um agravante nesse crime quando é cometido do filho contra o pai? Há essa, como pode-se dizer, essa majoração do crime, ela é maior, é um atenuante, um agravante? Como pode-se mensurar isso? Então, quando o crime é cometido por algum familiar, mulher, pai contra filho e Sim. vice-versa, a lei penal, né, ela diz que no momento da pena, ou seja, do cálculo da pena, vai se ter uma agravante. Então, isso daí realmente vai agravar de fato a pena, né? Sim. Assim, não é, nesse caso específico, pode ser que não seja um crime em si, mas de uma forma ou de outra, e em qualquer outro caso, gente, quanto é de familiar, você agrava a pena, porque você vê que são pessoas da sua confiança, então por conta disso é agravado ali a pena. Então a lei penal fala sobre isso. Entendi, doutor. E por exemplo, no caso da senhora específico aqui, ela transferiu o dinheiro mediante ameaça. É um agravante também, não seria isso? Esse crime? Então, nesse caso aí, foi mediante ameaça, né? Sim. Então, Através assim, de transferências, né? então assim, no caso ali, como que a gente pode analisar? Tiveram diversos crimes. Então a gente vai ver, que tem toda uma parte técnica, sabe, Jorge? Se é um concurso de crimes materiais ou formal, mas que não vem ao caso. Mas dependendo ali, como teve mais de um crime, vamos dizer aqui em linhas gerais, você vai ter uma soma desses crimes. Perfeito. Então assim, se você teve ali uma questão de extorsão, você teve um crime de cárcere privado, teve um crime quase que de estelionato, né, que foi uma fraude, um golpe, ele cometeu contra a mãe. Então você vai vendo, vai somando tudo, vendo o que realmente é crime, quem é o responsável, que no caso teve a filha, mas isso. também teve outras pessoas. Então cada pessoa ali, é importante saber que direito penal, cada pessoa vai ter a individualização da sua conduta, do que fez e também da sua pena, tá? Sim. Então assim, normalmente vai ter um cálculo, vai ver o que cada um cometeu. Depois disso, no futuro, quando for calcular a pena, no final, ali na sentença, também vai ver se vai fazer a soma ou não. Tem várias questões. E nesse crime, o criminoso ele vai para o tribunal do júri ou é um outro tipo de processo? Até que para o nosso telespectador entender quais são os processos, que vai para júri ou que não vai. Esse vai para júri? Nesse caso, não. Ele vai para um juiz comum, vamos assim dizer, uma vara criminal. Justamente por se tratar, vamos assim dizer, de um crime como se fosse comum. Pode ter uma exceção que eu vou falar, mas não é o tribunal de júri, Jorge, Sim. porque são, e pessoal que está vendo aí, porque são crimes dolosos contra a vida que vão para o júri, que é aquele que a gente vê em filmes americanos, Sim. e tem ali as pessoas que você tem que convencer. Nesse caso, não, vai ser um juiz que vai julgar. Entendi. Aí pode ter uma ressalva, Jorge, que não vai para o júri, mas pode ir para um juizado de violência doméstica. Por ser a mulher. No caso da filha contra a mãe, pode ser que vá por uma violência patrimonial. Patrimonial, entendi. Ou psicológica também. Então, assim, pode ser que vá? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Talvez vá até para ter uma medida protetiva contra a pessoa. Então, assim, vai depender, mas pode ser que vá nesse caso. Não chegamos a ver, que é bem recente, mas tem essa possibilidade. Pode ser que atraia, vamos dizer assim, que a competência atraia por ser especial. Doutor, eu sei que o escritório tem a confidencialidade, mas nesse caso aqui do escritório, a pena foi alta para o réu que cometeu o crime contra a mãe? O senhor pode falar sobre isso? Então, nesse caso, como se tratou de crime onde a pessoa, o agente criminoso, né, ele tinha problema psicológico, iria para o júri, só que ele foi condenado a pena como se fosse medida de segurança, ou seja, ele está até hoje em clínica psicológica dentro da penitenciária, mas é como se fosse uma para tratamento. Perfeito. Só que qual a diferença de um crime você estar preso
comumente, com uma pena, vamos dizer assim, de 20 anos, ou com uma pena que nem tem data. Nossa. Pode ser que ele fique lá a vida toda. É justamente essa. Às vezes, quando a pessoa tem problema psicológico, é pior do que uma pena comum. Você não vai ter o cálculo e tudo. Vai depender muito se a pessoa vai melhorar ou não. E muitas pessoas acabam não melhorando. Até porque, às vezes, você está ali num ambiente com outras pessoas que também acabam tendo uma influência, ativando outras coisas. Também você está num ambiente onde você acaba tomando remédio e tudo. Então, é realmente... Se ele está lá, é porque ele deveria estar lá. A pessoa não fica lá à toa. Sim. Então, assim, acontece de muita gente ficar mais tempo preso, entre aspas, sim, com essa pena, né, em clínica, como se fosse uma pena alternativa de medida de segurança, do que uma pena real, que é a pena ali no cárcere privado mesmo, na penitenciária, só que com uma pena, né? Vamos dizer, 5 anos, 20 anos. Entendi. Doutor, o telespectador que está com alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o senhor? O vovô, a vovó que está lá em casa, ele quer tirar uma dúvida, pode entrar em contato? Como é que faz? Como pode fazer isso? Pode sim, você pode tanto ir aqui nos comentários e deixar, sim, ou nos links também. Se você ver na descrição, vai ter uns links, alguns específicos para a parte de herança que a gente falou aqui, para a parte criminal, mas independente do que seja, você consegue falar aí com a nossa equipe e a gente, com o maior prazer, vai estar respondendo as dúvidas que vocês possam ter. Tá certo, doutor. Doutor Felipe, muito obrigado pelo esclarecimento. Uma boa noite a todos. É isso, fica ligado.